troca de patadas ultimamente tá muito legal. Virou um campeonato. Ó, podem ir. Pode, vai, começa. Ó. Valendo! Aí é isso que ela tá falando que é feito. E aí, pessoal, mais uma vez, Quadrinhos Sociedade, aquela série do Personal Educa pra você usar de desculpa pra sua mãe pra comprar quadrinhos e dar pro vestibular. Tipo, Já é o terceiro vídeo, já deu, né? Mas eu vou falar sempre, desculpa. Entendi. Eu fiquei tempos pensando nisso, ok? Então tudo bem. Corte rápido. Faca. Bom, Essa pessoal, Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um quadrinho que é, obviamente, um quadrinho, né? Que é o Mundo de Aisha, a Revolução Silenciosa das Mulheres do Iêmen, pessoal. Esse quadrinho, ele é escrito, né, e desenhado pelo Ugo Bertotti, que é um quadrinista italiano. Só que ele se baseia nas fotografias tiradas pela fotojornalista Agnes Montanari. Ela é uma fotojornalista francesa e ela viaja, né, pelo mundo tirando fotos de várias realidades. E esse quadrinho é baseado na temporada que ela passou no Iêmen, que foi mais ou menos ali nos anos 2000, né? Uma vez que esse quadrinho deve ter sido publicado por volta de 2009, 2011. Então, pessoal, ele é um quadrinho que vai partir justamente dessas fotografias e isso está muito impregnado na linguagem dele. Então, por exemplo, a gente está passando aqui, lendo a história e num certo quadro surge uma fotografia real. Então isso é muito interessante porque ele mescla a linguagem do quadrinho com a linguagem da fotografia. O quadrinho inteiro é em preto e branco, então quando a gente vai para a parte das fotografias, essa transição fica muito fluida, né? Tem até um bem porquê desse preto e branco por conta Exato. do tema principal, mas calma. A gente já vai falar dele, né? Antes disso, não sei se vocês ouviram bem que o menino Alexandre falou, mas ele falou Revolução Silenciosa das Mulheres no Iêmen. E eu espero muito que vocês saibam onde é o Iêmen. Se você não sabe onde é o Iêmen, a gente vai colocar um mapa, que o Alexandre prometeu que vai colocar um mapa aqui, ó. Na edição, ó. Colocou um mapa aí, eu espero. O Iêmen fica na Península Arábica, é um país que faz aí divisa com a Arábia Saudita e tem uma questão nos últimos anos de um conflito bastante intenso, um dos principais conflitos, o que me lembra uma charge que mostra um monte de corpos assim embaixo d'água, e aí a guerra da Síria com um monte de corpos, escrito Help Síria, e o Iêmen já ainda lá embaixo, né? Como se a quantidade de mortos fizesse com que a gente se comovesse mais do que numa questão de há menos mortos. Entretanto, em termos de emergência, a ONU já diz que é uma das crises mais emergentes do mundo, no Iêmen, e a gente pouco sabe disso no Brasil, então é importante você, como ser humano primeiro, depois como vestibulando, entender o que está acontecendo no Iêmen e o jogo de forças. Antes mesmo do Alexandre explicar melhor sobre isso, já adianto, necessariamente agora eu não sei o que está acontecendo. Ah, olha, então, agora eu consigo voltar, porque agora não paramos muito. Ah, tá, acho que sim, tá vermelhinho. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Aqui a gente precisa parar para entender algumas máximas antes mesmo do Ale começar a explicar sobre o conflito em si. A primeira é que ser muçulmano é ser de uma religião, você pode nascer em qualquer lugar do mundo e ser muçulmano. É fato que uma grande parte dos muçulmanos estão no norte da África e no Oriente Médio, no mundo árabe. Por isso que às vezes as pessoas confundem, acham que todo árabe é muçulmano, mas não necessariamente. Primeira máxima. A segunda, bastante importante, é que esse conflito vai envolver dois países também, né, que são muito importantes no mundo árabe, que é a Arábia Saudita e o Irã. E nesse contexto todo, esses dois países eles representam duas vertentes islâmicas. A Arábia Saudita representa a vertente sunita e o Irã representa a vertente xiita. Se você não se lembra, é muito simples, na verdade, essa divisão. Na verdade, é quando Maomé morre e aí a gente tem um conflito sobre o sucessor religioso, né? Quem seria aí o comandante, o sucessor religioso da religião islâmica. Dentro dessas divisões, a gente tem uma série de denominações. É só você lembrar, por exemplo, no Brasil nós temos o protestantismo e uma série de denominações. Seria aí o equivalente, né? Agora a gente precisa entender melhor qual que é esse contexto, né? Tipo, onde o conflito começou, como ele começou, né? Enfim. O conflito, pessoal, basicamente parte da Primavera Árabe, né? Então aquele movimento que vai acontecer em todo mundo árabe ali, basicamente, contra esses governos, contra governos autoritários, totalitários, né? E esse movimento, pessoal, ele começa em 2011
E só que ele vai ter o movimento ele é positivo, ele é um bom movimento porque ele luta contra esses governos, ele luta a favor da democracia. Porém, em alguns contextos, como a Síria e o Iêmen, ele vai acabar tendo algumas consequências negativas, né? Como assim? No caso do Iêmen, a gente tem um governador, Abdullah Saleh, que vai estar no poder há mais de 30 anos. E aí, obviamente, a gente vai ter um movimento contra esse poder dele. E esse movimento vai ser baseado por um grupo étnico-religioso, que são os Houthis, que é um grupo que é xiita. Ou seja, durante esse movimento na Primavera Árabe, eles vão ser apoiados fortemente pelo Irã, como a Aline falou. Porém, todo o governo e boa parte da população do Iêmen vão estar ligadas a uma vertente, a vertente sunita, extremamente apoiadas por quem? Pela Arábia Saudita. Beleza? Então a partir disso daí a gente começa um confronto, né, civil, a gente vai ter rebeldes Houthis contra o governo que era sunita, e aí isso vai acontecer até que em 2012, comecinho de 2012, o Abdullah Saleh vai sofrer um atentado. Sofrendo esse atentado, ele vai acabar, né, indo se cuidar na Arábia Saudita, depois nos Estados Unidos, e isso já define bastante ali, né, as ligações internacionais, né, desses países que são aliados. E aí quem vai assumir vai ser o vice do Abdullah Saleh. Esse vice ele vai continuar, na verdade ele vai agravar esse conflito contra os Houthis. Só que aí a partir de um momento, o Abdullah Saleh, que era conhecido por dançar sobre cabeça de serpentes, né? Ele vai mudar de lado, ele vai parar de apoiar os sunitas e o governo para começar a apoiar os Houthis, que eram os xiitas. Tudo isso por poder, né? Ele, basicamente por poder. Em termos de ideologia mesmo religiosa, ele não tem nenhuma. Ele só vai jogando o jogo conforme ele acha que vai alcançar o poder, né? Isso é a primeira mudança Exato. que ele faz. Como ele viu que ele não ia conseguir de volta, né, a presidência que estava com seu vice, ele muda de lado para tentar tirar o vice dele e ele assumir o poder. Isso vai continuar aí até basicamente 2017, quando no comecinho de dezembro ele vai mudar de lado. De novo. Ele vai parar de apoiar os Houthis xiitas, vai voltar a apoiar o governo sunita, quando ele sofre um atentado, e dessa vez um atentado que vai acabar fatal, né? Matando ele, né? Ou seja, ele justamente morre por dançar na cabeça das cobras, né? Como ele era conhecido, por mudar de lado mais uma vez. Então isso é muito importante, muito significativo. Essa crise, pessoal, vai acabar se agravando ainda mais agora no começo de 2018, e a gente tem vários fatores envolvidos, né? Além dos 8 mil mortos, né? Se eu não me engano, o número que a ONU passa é esse, mortos em conflito, sejam civis, sejam militares, a gente tem a pior crise de cólera, né? 20 milhões de atingidos, a pior crise de cólera, 2 mil mortos pela cólera, 900 mil casos suspeitos, então é uma situação de fome extrema, né? Uma situação de fome que acaba sendo gerada. Além disso, a gente tem outra questão que é dos 3.500 postos de saúde que a gente tem no Iêmen, mais de 45% deles não existem mais por conta da guerra. Então, assim, é um cenário muito caótico que vive o Iêmen hoje, beleza? E isso está refletido no quadrinho, a gente vai chegar a comentar isso também em algum momento. E falando do quadrinho especificamente, de novo, retomar o nome, o Mundo de Aisha, Revolução Silenciosa das Mulheres do Iêmen. Então, a questão das mulheres, e se você olhar para o quadrinho, Alexandre, mostra o quadrinho para eles. Se você olhar bem, a gente tem logo na capa uma questão com relação ao uso do véu, né? E aí já de cara a gente precisa conversar sobre isso, o véu islâmico. Antes só falar da divisão. Ele tem que ser técnico. A divisão. Obrigada, Alexandre. Vamos falar da divisão. O quadrinho ele tá dividido em 3 histórias, pessoal. 3 histórias cujo tema principal é o véu, a utilização do véu. Exato. A primeira história é sobre a Sabirra, a segunda história sobre a Hameda e a terceira sobre a Aisha, né? São 3 mulheres que vivem no Iêmen. A gente tem a foto delas no começo e no final das histórias para poder contextualizar a gente, trazer essa questão bem do humano. E eu certo? acho isso muito bonito porque depois a Agnes, ela mesma vai dar o testemunho dela de como foi tirar essas fotos, e fotos que inicialmente ela não conseguia nem reconhecer quem era quem, depois ela percebe que na verdade as pessoas, como esse é o contexto delas, elas conseguem se reconhecer mesmo só com os olhos à vista, né? Exatamente. E a última história da Aisha, é importante frisar que ela é a maior, ela pega mais da metade do quadrinho, e ela está dividida em
pequenos subcapítulos, né? E esses subcapítulos vão mostrar as outras mulheres que rodeiam a vida da Aisha, né? Então aqui, logo no título, a gente tem também a Hussein, Gadá, Oudá, Fatim. Então assim, só para mostrar que é essa questão da mulher e dessa revolta da mulher. No final do quadrinho ainda, a gente vai ter fotos com os nomes de cada uma delas. Beleza, pessoal? Bom, com relação ao uso do véu, é importante dizer que não é só na religião islâmica que ele está presente. Se a gente olhar para algumas tradições cristãs, o uso do véu também aparece, inclusive hoje em dia no Brasil em algumas denominações, principalmente ligado inicialmente, né, a separação entre as mulheres cristãs e as que seriam prostitutas na cidade de Corinto, né, e depois isso vai ser seguido por algumas denominações cristãs ainda hoje. Com relação ao mundo islâmico, ao mundo muçulmano, não há certeza se o véu é obrigatório ou opcional, em termos de Corão. Claro que há hadiths posteriores que tornam obrigatório o uso. Entretanto, no livro sagrado, no Corão, não há expresso que é obrigatório. Então o livro ele já começa contestando isso, falando se é obrigatório, é opcional, ele já começa a traçar a história por aí. Só que ele já dá uma definição logo na sequência, fala assim, apesar da gente não saber isso, uma coisa é certa, nós estamos acostumados, e é essa palavra usada, acostumados a ver as mulheres o tempo inteiro com o véu. Há uma outra história que ele vai de novo brincar com essa questão de origem. Ele vai falar assim que um grupo de mulheres que era propriedade, né, de um único homem, falam que para ter mais filhos elas queriam fixar residência, ter uma cidade. E aí na fixação dessa residência, na arquitetura dessa cidade, já fica claro ali, nesse trecho, que para o homem a vida política, o comércio, a vida em sociedade. Para a mulher, a vida privada, a casa. Então quando a mulher estava no espaço público, seu corpo deveria desaparecer. Por isso o uso da burca como um todo. E aí o próprio quadrinho, na sua linguagem, né, estética, vai tratar isso, traçando as mulheres enquanto sombras. Ele chega a usar esse termo, né? Então o quadrinho ele é todo feito, né, em preto e branco justamente para isso, para quando você vê as mulheres pintadas, elas são somente sombras, elas são um contorno negro que caminha, né, pelas ruas do Iêmen. Então isso é muito interessante na linguagem técnica que o Hugo Bertotti usa para tentar traduzir o que é essa questão da mulher estar no espaço privado, no caso, mas como que ela tem que se portar no público. No público ela tem que ser uma sombra, ela não pode existir, basicamente. Obviamente que nós, enquanto ocidentais, temos uma tendência imediata de condenar o uso do véu, por exemplo. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Apesar da gente compreender que ele é usado no sentido de opressão, hoje em dia em várias sociedades árabes muçulmanas, né? Não é bem esse o caminho que a gente, defensor de liberdade, deve caminhar. Deve ser pela liberdade de fato, a liberdade de escolha, né? Existe o uso religioso, existem as mulheres que querem utilizar e elas inclusive estão retratadas no quadrinho, né? Não é só uma questão de não usar o véu, é uma questão de poder usar ou não. E num contexto que nós vivemos hoje de terrorismo e leis contra a burca na Europa e fluxos migratórios, é essencial a leitura desse quadrinho para a gente compreender o lado da mulher também. Não é necessariamente condenar o uso, como faz alguns países como a França, a Holanda, a Bélgica, né? Inclusive, em decisão recente do Tribunal Europeu, foi dito o seguinte, que a França, a Holanda, a Bélgica, a Letônia poderiam, de fato, não permitir o uso do véu em espaços públicos, porque o véu seria incompatível à sua cultura ocidental. Entretanto, aqui entra um jogo. A gente vive num período de globalização, a gente vive num intenso fluxo de pessoas entre países, num hibridismo cultural muito grande, e o véu não é restrito à sociedade árabe, né? Como eu já disse, é uma escolha religiosa. Logo, essa proibição, ela é, na verdade, se a gente pensar bastante bem, laicista, no sentido, não no sentido apenas de ser laico, ou seja, de respeitar ambas as religiões, mas de impedir a livre expressão de uma religião. E no quadrinho a gente tem muito essa questão, a gente vê algumas mulheres no quadrinho falando assim, eu quero usar o véu. Isso. É a minha identidade, faz parte de mim, certo? Só que, claro, o véu, hoje, ele está atrelado socialmente a uma opressão. Só que não necessariamente precisa estar ligado
como a gente estava comentando antes do vídeo e tudo mais, a gente vê movimentos, né, de mulheres que usam os véus, só que são movimentos feministas. Sim. Né? Por incrível que pareça, óbvio que alguns grupos nem aceitam essa denominação que é super ocidental, assim, Sim. mas a sua essência são de movimentos feministas e movimentos de emancipação. Inclusive, recentemente, a gente teve aí alguns casos, bom, nos Estados Unidos, de falarem sobre assédio e tal, e surgir hashtags, e no mundo árabe muçulmano, isso também aconteceu, sobretudo por conta da peregrinação até a Meca, que, segundo as mulheres, acontece uma série de assédios e a gente não fica sabendo, é uma peregrinação religiosa, né? Elas partiram da tag Me Too, que é a tag usada principalmente no caso de Hollywood, dos abusos sexuais que foram descobertos aí, principalmente no ano de 2017. Né? E aí é interessante a gente pensar também que essas mulheres, quando elas falam sobre isso, tem até um trecho que eu vou deixar linkado do Jornal Nexo, uma das mulheres falando o seguinte: quando a gente denuncia, a gente precisa denunciar, mas quando a gente denuncia, muitas vezes a gente acaba dando argumento e arma para a extrema-direita para falarem que a gente não pode usar o véu na Europa. Sim. Então não é esse o nosso ponto é pela liberdade. E o ponto do livro também é pela liberdade, né? Além da questão do véu, né, que é a principal desse quadrinho, nós temos também a questão da migração, né, que está presente na questão dos somalis, né? Exato, a gente tem muito nessa região, tanto do mundo árabe, quanto até mesmo do norte da África oriental como um todo, a gente tem fluxos migratórios de países que vivem uma crise humanitária para países que também vivem uma crise humanitária. Então, por exemplo, a galera que sai do Sudão do Sul e vai para o Sudão. Geralmente, quando eu falo isso em sala, a galera fala assim: nossa, mas essa galera não tem, senão eles não têm dinheiro, amor. Não tem condição. E outra, você vai tentar ir para qualquer lugar, existe a xenofobia que está cada vez mais crescente e isso acaba agravando ainda mais. Então, por exemplo, essa galera não pode sair da Somália, do Sudão ou do Iêmen e ir para a Europa e ir para a América, porque essa galera não é aceita. Uma minoria que consegue chegar e a gente faz... A Europa faz um escândalo porque é onde tem o maior fluxo. Na verdade, os dados mostram que não. Só 10% dos fluxos migratórios são para a Europa. A grande maioria dos fluxos migratórios são justamente esses, de países em crise humanitária para outros países em crise humanitária. O quadrinho traz bastante essa questão, principalmente no momento em que a gente tem uma mulher somali, né, pegando fila para pegar água, como a gente falou, uma crise humanitária que afeta tudo, inclusive fornecimento de água. Então tá lá, se eu não me engano, é um caminhão fornecendo água para a população. Aí tem uma mulher somali na fila e o pessoal do Iêmen vem e rechaça ela, falando assim que ela tem que ir para o final da fila porque ela é estrangeira. Ou seja, essa xenofobia, inclusive, ela entra nesses contextos de crise humanitária e entra de uma maneira muito cruel, e o quadrinho também aborda essa questão. Então é bem interessante porque ele é um quadrinho bem amplo, ele vai desde do machismo dessas sociedades, da violência contra a mulher, também da questão do casamento precoce, né? O Iêmen, ele é campeão, ele é primeiro lugar em casamentos de crianças de 10, 12, 13 anos com caras de 40, né? Garotas de 13 anos casando com caras de 40, isso é muito comum na realidade do Iêmen. A gente também vê isso no quadrinho, né? Uma passagem que tem a gente tem o irmão da Aisha conversando com um amigo, ele fala: nossa, sua irmã já tem 14 anos, ela tá bem bonita, né? Então isso é cruel na mesma medida que importante de ser tratado nesse quadrinho. E interessante que traz aí a revolução silenciosa, né? Portanto, há um movimento, há uma perspectiva de melhora, mas que ela é ali na luta do dia a dia, que a gente não tem nem noção, a gente não fica sabendo nem da crise do Iêmen, nem de qual a situação dessas mulheres, nem nada assim, e o quadrinho é um bom início para entender todas essas questões, a se sensibilizar, usar a linguagem dos quadrinhos para se sensibilizar, entender um pouco mais e falar para as pessoas do que acontece do outro lado do mundo também, não só da nossa realidade. Essa revolução silenciosa que é simplesmente o fato de você, por exemplo, trabalhar as mulheres ensinando as mulheres a ler, que é uma coisa que não é comum também. Então, assim, é nesse sentido que esse quadrinho se faz extremamente necessário. Portanto, fica a nossa recomendação de leitura. Um grande abraço, até a próxima com outro quadrinho maravilhoso que a gente já deve ter lido, eu espero. Até mais.